Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live aqui pelo Facebook para todos os alunos do curso de Gestão Pública e os alunos convidados, onde nós vamos responder as perguntas que ainda não foram respondidas. Algumas nós respondemos pelo link tutoria, outras, no decorrer do evento. Então, hoje nós vamos responder as perguntas da Semana do Administrador que ainda não foram respondidas. E para isso eu estou com duas super convidadas aqui, mas antes eu quero lembrar vocês que, para que vocês tenham acesso ao certificado, basta entrar na página do evento, né, que vai estar lá na aba de extensão, responder o questionário, e assim que você responder o questionário, todas as perguntas, você vai receber no seu e-mail todos os certificados, é isso mesmo? Isso mesmo, professora Manon, correto. E aproveito e já apresento para vocês a nossa primeira convidada, a professora Thalita, nossa tutora, que está aqui, que é formada em gestão pública, mestranda em educação, e hoje ela vai estar junto conosco respondendo as perguntas. E aproveito também para apresentar a professora Carla, que é, além de ser graduada em Direito, graduada, bacharel em Direito, especialista em Direito, mestre em Direito, ela é prata da casa, ela é uma egressa do curso da Uninter de Direito, e isso nos faz muito feliz de saber o quanto nós produzimos, profissionais de qualidade. Sejam muito bem-vindas, professora Thalita, muito bem-vinda, professora Carla. Professora. Eu deixo o show com vocês e eu vou estar aqui cuidando do chat e todos os equipamentos. Obrigada, professora Manon, professora Carla também. Obrigada. A professora Carla faz parte também da equipe de avaliação, que trabalha com todo o processo de revisão de questões e com certeza vem hoje, somando muito. Se como a professora Manon falou, sou formada em gestão pública, sou também administradora e tenho especialização em administração e gestão do conhecimento. E hoje vamos tentar de uma forma bem clara, objetiva, responder todas as perguntas que recebemos durante essa semana, do dia 5 até do dia 3 ao dia 5, através do link tutoria. Vocês acompanharam na live da última sexta-feira com o professor Rafael, ele comentou que até o final do ano será aprovada uma lei onde com ela haverá o desaparecimento de duas formas de licitações, a tomada de preço e a carta convite. Logo após que ele mencionou, essa nova lei, que provavelmente reforça até o final do ano, ela entre em vigor, entrou uma mensagem no link tutoria da aluna Vanessa Maria Pereira. Ela escreveu, ela é do Polo de Brasília, Distrito Federal, da seguinte forma, professora Carla. No projeto de lei já apresentado para a junção das leis que envolve licitação, não compreendi se a licitação será analisada, a escolha da modalidade será através do valor ou pelo objeto. Olá, Vanessa. Olá, alunos. Bem-vindos à nossa live. Essa pergunta é muito interessante, né? É uma alteração que vai trazer aí repercussão na área de vocês, tá? Então, o que tem que ficar claro? Ainda vai continuar existindo estes critérios para você saber qual a modalidade de licitação, certo? Então, você vai ter que olhar sempre para o critério do valor e para o critério do objeto. Isto não vai mudar. O que vai mudar, a gente até fez um quadrinho para vocês, a professora Thalita, que tem talentos, vai mostrar para vocês o que vai acontecer quando houver essa alteração. Está aparecendo lá, professora. Então, o que acontece? Hoje a gente tem 5 modalidades mais o pregão. Então, a gente tem concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e o pregão. Vai acontecer o seguinte, vai acabar o convite e vai acabar o regime... Troca ali, obrigada, professora. Vai acabar o convite, E vai acabar a tomada de preço. Aí, tá aparecendo. Aí. Vai acabar o convite e tomada de preços, basicamente, e será criado o chamado diálogo competitivo, tá? Então, não vai mudar o critério de valor mais objeto. Isto continua. O que muda são as modalidades de licitação. Certo? E o que é esta nova aí, diálogo que vai surgir? São diálogos com os licitantes, tá? Então, será uma espécie de negociação com os licitantes para que, ao final, você chegue a uma contratação que tenha melhor aderência com o interesse público, com o interesse da administração pública. Tá, Vanessa? Então, não tenha
dúvida de que não se perderá o objeto e o valor de vista das licitações. Será apenas a troca de um tratamento legal, tá? E se você perceber, esse projeto de lei já é de 95, ele é quase do ano da lei que está em vigor hoje. Ele vem sendo debatido há tempos, por isso que agora está chegando aí, pode logo alterar esse tratamento jurídico, certo? O que mais, professora Thalita? A nossa aluna, a professora Manon Isabel Cristina Pereira Araújo, ela participa de todas as aulas interativas, é uma aluna realmente muito ativa. Isabel, um abraço. Oi, Isabel. Sua pergunta foi selecionada, ela é do Polo de Rio Grande do Sul. De fato, todas as interativas, através do link tutoria, via fone também, recebemos sempre a participação dela. Ela quer saber qual é a área mais importante na cidade que o gestor público tem que dar maior atenção. Realmente, esse é um enorme desafio para o gestor público, porque o primeiro passo do gestor é conhecer a sua localização, sua área, o seu espaço, sua cidade, seu município, para, a partir daí, ele sim poder tomar determinadas decisões, que pode ser através de saneamento, segurança, educação, trabalho, habitação. A partir dessa análise, professora, que ele vai identificar o que pode ser melhorado e traçar um melhor caminho, o melhor plano de ação a ser seguido. E sempre ele tem que pensar que ele tem que ter muito cuidado com o orçamento. Então, assim, um bom gestor, ele tem que saber fazer o planejamento com essas características que a professora Thalita falou. Muito bem colocado, professora. Vamos para a próxima questão, então, pessoal. Quem pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é o Osias de Mesquita Pinto. Da onde que ele é, professora Thalita? Ele é de Valparaíso, Goiás. Então, Osias, ele mandou uma pergunta um pouquinho extensa, vou ler para vocês, tá? E a gente já discute. No Brasil, os governantes que assumem o poder têm tendências de políticas a curto e a médio prazo. Porém, não precisa ser especialista para entender que as políticas pensadas a longo prazo, como investir em educação, por exemplo, é um caminho que pode levar o país a um desenvolvimento que todos sonham, um desenvolvimento econômico, tecnológico, educacional, enfim, um pensamento que pode alavancar de uma vez por todas o nosso crescimento, de forma que possa gerar empregos e bem-estar para a população. A pergunta é: por que os governantes não mudam sua forma de pensar? Será que estamos elegendo incapazes, sem nenhum senso de patriotismo? Será que estamos elegendo pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a qualidade de vida de seus eleitores? Será que estamos elegendo pessoas que não pensam no futuro, somente no presente? Veja, eu sou da área do direito, né? Então eu sempre olho com um olhar um pouquinho mais jurídico, tá? E aqui talvez até um pouco filosófico, jurídico, tá? Pense, quando você fala aqui, Osias, em investimento em educação, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que nos últimos 13 anos, triplicou-se o valor investido em educação, por exemplo, tá? Então, o que eu te digo? Não faltou dinheiro para a educação, pelo contrário, foi fomentado este orçamento, como disse a professora Manon, para a educação. Então, não me parece que os nossos, né, a gente não está elegendo incapazes, sem nenhum senso de patriotismo. Talvez nós estejamos esquecendo do dever de bem administrar os recursos que já existem. Então, quando você fala aqui em investimento em educação, que trará desenvolvimento tecnológico, econômico e, por fim, né, educacional, enfim, significa que talvez os recursos estejam sendo mal geridos. Então, você que vai ser um profissional que vai lidar com esta área, tem que estar antenado com isso, tá? Esses tempos atrás eu estava conversando com um professor que é lá do IML. E ele foi diretor uma época do IML, e ele fala: Carla, existe dinheiro para a saúde, existe dinheiro para a educação, não é dinheiro que está faltando. E às vezes a gente confunde investimento com ter dinheiro. Mas, na verdade, é a falta de administração, de um preparo desses eleitos por nós, né, para administrar este bolo de dinheiro que existe, esteja causando os nossos problemas de hoje. Tá? Então, o que o gestor público tem que pensar? Tem que pensar em como gerir esses recursos, certo? Recentemente, inclusive, estive conversando com alguns prefeitos do interior do Paraná.
prefeitos assim, de cidades muito pequenas, né? Nós temos 399 municípios no Paraná, a gente está no Paraná, aqui no polo da Uninter, certo? E qual que é a dificuldade desses prefeitos? Como receber o dinheiro, a parcela de dinheiro que vem da União, que eles têm direito, eles não sabem lidar. E o dinheiro fica todo parado porque está sendo mal administrado. Tá? Então, o que me parece? Porque tem que saber fazer a gestão do orçamento, tem que saber trabalhar. Um bom gestor público, ele, como nós sempre falamos, ele é um servidor público, ele precisa estar atento. O recurso tem. Justamente. Não, claro, nós não temos para, né? Mas as necessidades básicas, elas são vistas. Eu acredito que falta preparo da equipe, falta um bom planejamento a longo prazo, né? Que daí seria nos próximos 2 anos. Então, a professora Carla está muito certa. Realmente, até puxando um gancho da administração, porque tem muito relacionado até o próprio conhecido chá, que é o conhecimento, habilidades e atitudes, que o bom gestor precisa ter. Sim, ele tem que entender que ele não está lidando, ele não está administrando uma empresa, ele está administrando uma cidade, né, que é composta de pessoas que transitam nas ruas, que andam, que estão na fila do supermercado, que estão na fila dos postos de saúde, né? Exatamente. Então é isso, seu Zias, né? Esse é o pensamento aqui para você que vai ser administrador público, né? De ser a mudança aí, né? Esse paradigma que estamos comentando. O que mais, professora Thalita? Na sequência, a pergunta do aluno José Domingos Bispo, ele é de Aracaju. Algumas políticas públicas ainda são ineficientes, principalmente no Brasil. Como pensarmos em uma gestão pública mais eficiente em nosso tempo? Então, assim, José, imagino que a ética, como princípio básico, e a transparência referente aos gastos públicos são fundamentais no processo da gestão. Porque existem, até no âmbito legislativo, foram aprovadas algumas leis e formados alguns conselhos, né, de ética, para, de certa forma, realmente mostrar à população de onde vem determinado valor, como está sendo gerido, bem isso que a gente está comentando agora sobre essa questão. É o valor público, tem que ter a transparência, tem que ter impessoalidade, é importante deixar tudo muito bem claro. Então, imagino que com esses dois âmbitos seria muito importante, né, definir essa forma. Voltando até na questão da transparência, essa questão vocês percebem que tem melhorado ao longo dos anos, né? Mas ainda temos muito problema com transparência. Né? Você não consegue, enquanto cidadão, ter acesso a certos dados que são direito do cidadão ter acesso. E estão desatualizados, né? Semana passada nós estávamos com a Thalita fazendo um levantamento de algumas informações para atualizar algumas disciplinas, enfim, e nós nos deparamos aí com dados da saúde, relatórios da saúde que estavam com a última atualização foi em 2014. Pois então. No site. Sim, eu preciso dessa atualização urgente. Algumas cidades liberam até alguns aplicativos, mas é minoria, infelizmente, não é nível nacional. Tem uma preocupação, então, né, responsável com isso, que reflete depois nos indicadores de município, de estado, né, e assim por diante, né? Temos alguma coisa? Temos aqui o Valmir Mendes de Carvalho, da onde que ele é, professora? Só buscar a pergunta dele, aqui pertinho, São José dos Pinhais, Paraná. Então, Valmir pergunta o seguinte: deveria de praxe de todo gestor público, sejam eles chefes de executivo ou administradores de órgãos públicos, ter atitude ética, além de competências administrativas, como regra e requisito básico e essencial para a gestão pública com qualidade, equidade e seriedade? A gente escolheu essa pergunta justamente para falar dos princípios da administração pública. Tá? Então você pergunta, nossa, será que ele tem que ser mais que um administrador? Ele tem que se preocupar com a ética de trabalho do administrador? Sim, e não só isso aqui, Valmir, mais, tá? Nós temos no artigo 37 da Constituição Federal princípios que embasam todo o agir da administração pública, certo? Então a gente fala que é o LIMP, tá? Ele tem 5 ali princípios, o LIMP. Primeiro, o princípio da legalidade.
o administrador público, o gestor público, só pode agir dentro dos limites da lei. Então, o que a lei não permite é proibido para o gestor público. É diferente da gente aqui, pessoas físicas, né? Tudo que a lei não proíbe para a gente, nos é lícito. Para a administração pública é diferente, ele só pode fazer o que está dentro da lei. Então, aqui no nosso LIMP, o princípio da legalidade é o primeiro requisito, tá? Então, você não pensa em administração pública sem olhar para esse artigo 37 da Constituição Federal. Ainda, nós temos o segundo princípio, né? Da impessoalidade, que se traduz um tratamento igual a todos, sem favoritismo. Aqui nas capitais, a gente está aqui numa capital hoje, a gente vê um pouquinho melhor ser aplicado esse princípio da impessoalidade. Entretanto, em cidades menores, onde as pessoas se conhecem mais, às vezes há tratamento desigual das pessoas. E isso está errado, tá? A gente tem que tratar as pessoas com igualdade, com equidade, sem fazer diferenciação entre os administrados. Tá? Esse é o segundo princípio. Então, você percebe que a legalidade está dentro dessa ética que você comenta, essa impessoalidade está dentro dessa ética que você comenta. Qual que é o próximo princípio? A gente fala que é o princípio da moralidade, né? Do LIMP, moralidade, que diz respeito justamente à preservação do que é ético e moral no trato da coisa pública, no trato daquele que é o administrado, que procura a administração pública para ver atendidos os seus direitos. Tá? Então, a moralidade é princípio constitucional que deve ser observado pelo administrador. O que mais? Publicidade. O que é publicidade? Já ouviram falar em diário oficial? Claro, com certeza, né? Por que existe diário oficial? Para que haja transparência, e não só isso. Fornecer a esse administrado, fornecer a esta sociedade em que estamos inseridos informações corretas, limpas, declaradas, que é o que ainda nos falta muito, né, professora Manon? A gente não consegue chegar a estas informações. E como é que você administra qualquer coisa na sua casa sem ter a informação, tá? Então, quando eu falo em publicidade, é que todos possam ter acesso aos dados da coisa pública, certo? Não é propaganda, gente. Não é outdoor. Exato. Transparência e prestação de contas, né? Isso ainda falta muito para a gente, tá? E, por fim, o último princípio aqui do nosso LIMP se trata da eficiência, né? Eficiência, que o serviço público seja prestado com qualidade, tá? Com bom uso do orçamento. Então, veja como a gente repete em perguntas de temas variados, a gente acaba chegando a um denominador comum, que é justamente transparência, bom uso do orçamento, você ter uma prestação de qualidade, tá? Isso é possível desde que haja formação de bons administradores, que a gente ainda não tem em grande quantidade no país, certo? Exato, bem isso que a professora colocou, sem aquele jeitinho brasileiro, sem aquela questão, porque estou favorecendo fulano, é parente, de repente acabou de sair uma determinada licitação, acabar favorecendo realmente, isso é muito importante, ter bem claro todos esses princípios. Professora Manon, no início da semana do administrador público, liberou um artigo muito interessante, que é o perfil do administrador público no Brasil. Quem não teve ainda a oportunidade de fazer a leitura desse artigo, fica a dica no final da nossa live. Ele é muito importante. E a última frase dele que chamou realmente muita atenção, que não há estagnação. Tudo muda para melhor ou para pior. Só depende do administrador. Exatamente. E respondendo isso, a aluna Renata de Samoura, ela é do Polo de Recife, ela gostaria de saber qual é o perfil de um administrador público nos dias atuais. Até depois, né, sugiro ela a leitura desse artigo, mas eu imagino, Renata, que traçar o perfil do administrador é mais complexo do que todos nós possamos imaginar. Sim. Porque ele tem que puxar questões da iniciativa privada, ferramentas de gestão. Nós falamos muito e recebemos bastante link de alunos falando sobre o PDCA, sobre o planejamento estratégico, sobre a análise SWOT, sobre a análise PEST, sobre as boas práticas da gestão que está no corporativo, que está na organização, mas ele precisa pensar no LIMP,
ele precisa saber de direito constitucional, direito administrativo, licitação, compras, ele precisa entender da vida. Mas conta pra gente aí, professora Thaís. Mas exatamente, puxando todo esse gancho, desde Fayol, Maslow, veio toda essa questão, a pirâmide, tudo realmente recebemos, né, no link tutoria. Essa questão de liderança, comunicação, negociação, gestão, mediação está muito presente, muito forte em todo administrador. E aquilo que eu comentei também um pouco antes sobre o conhecimento, habilidade e atitude, que eu acho isso fundamental, professora, porque não adianta nada ter apenas teoria, gente. Precisa colocar em prática, precisa ter ação para ser um bom gestor público, precisa mediar conflitos, precisa, e além de tudo mais, a questão da transparência que tanto comentamos aqui. Imagino que o perfil está assim, evoluindo muito, mas partindo desses princípios básicos, com certeza é uma boa gestão. Eu vou até puxar um link para falar dessa questão da mediação, né? Como isso tem sido fomentado nos dias atuais, tá? Desjudicializar os problemas, tá? Vocês sabem, gente, que a administração pública é o maior litigante do Brasil na Justiça Federal? Uhum. A gente precisa de um administrador público que não leve os problemas para a justiça, que resolva os problemas na esfera administrativa, tá? Eu não posso ter um poder atravancando outro poder. Eu tenho um poder, né, executivo atravancando o poder judiciário. Isso tem que melhorar, claro que não vai acabar, sempre haverão, né, ações judiciais envolvendo o poder executivo e o administrado. Entretanto, é necessário que este novo administrador esteja antenado com a questão da mediação, de se resolver os conflitos do administrado da melhor forma possível, né, de não deixar no limbo para que não chegue ao judiciário. É muito importante. Eu sempre digo, existe um termo que eu vou trazer bem do esporte: não deixa a bola quicando, que alguém vem e rouba. Faz a cesta, né? Vamos brincar de futebol, vamos brincar de basquete, mas não fica quicando, não fica deixando, isso daí eu vou deixar no judiciário, deixa que vai. E realmente, isso é verdade, os números são bem alarmantes, né, do quanto a administração pública acaba impactando no judiciário. Quanto isso gasta de dinheiro, gente, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. E aí que nós falamos para vocês, existe verba, mas às vezes eu tenho que fazer, né? É um poder atravancando o outro por falta de boa administração, por falta de gente capacitada nesse novo perfil do administrador público, certo? Mas vamos adiante, então, pessoal. Gente, só para fazer até explicar um pouquinho, por que nós temos falado muito sobre o administrador público, esse novo perfil? Existem muitas mudanças. Não se falava em transparência, hoje eu falo em transparência. Não se falava em lei de informações, hoje eu falo de lei de informações. Não se falava em proteção de dados, hoje eu tenho o compliance, que a legislação vai entrar em vigente. Não se falava em controladoria na administração pública, hoje eu já tenho um grande espaço para isso. Então, a administração pública ela não é mais a mesma do que ela era 30 anos atrás, do que ela era 50, do que ela era 10, do que ela era 5. Então, os processos estão mudando, a dinâmica. Nós temos hoje uma sociedade muito mais plural, muito mais diversificada. Nós temos hoje outras demandas que fogem ao que era 50 anos atrás. Né? Então, quando nós falamos de um novo administrador público, nós estamos falando de uma nova postura, de um novo gestor, né? Alguém que sabe que ele não está lá só para servir, ele está para servir o público. Ele é um servidor público, né? Vou aproveitar e tirar uma casquinha aqui da professora Manon, que me veio uma dúvida, né? Professora, e existe uma cultura de desburocratização? Existe. Eu sou muito adepta do governo 4.0. Não conheço, professora. Então, o governo 4.0, nós até falamos no dia, é quando eu trago a tecnologia para dentro do governo. Recentemente eu estava numa palestra e um prefeito de um determinado município, ele falou assim que ele implantou um aplicativo para o serviço de saúde. Então, assim que você sai da consulta, você recebe no teu WhatsApp ou no teu SMS uma solicitação de que você faça avaliação do serviço, para que ele possa fazer o acompanhamento. E eu tomo a liberdade de falar, não vou citar muito, e ele fala que ao invés das pessoas responderem nos seus smartphones, elas entram no Facebook,
na página, que tem uma página tipo um spot, que a gente chama, uma página de conversas, né, da cidade, e faz a reclamação lá e não faz no aplicativo. Então, quando eu falo do governo 4.0, eu estou falando do acesso da informação. Recentemente, eu li uma reportagem de um município que queria fazer uma auditoria na sua folha de pagamento. Para fazer uma auditoria numa folha de pagamento, seja de 20, 30, 40, 50 mil funcionários, né, 50 mil munícipes e grande, é caro, é custoso. Uma startup desenvolveu um aplicativo que você joga a folha de pagamento dentro desse programa e ele, em questão de fração aí de minutos, ele te responde aonde ele encontra convergências e divergências, inconsistências. Então, é quando eu trago a tecnologia para trabalhar, né? Eu digo que nós tivemos a Revolução Industrial, que foi a segunda onda de Toffler, e temos a terceira onda, né, que é da comunicação, da informação, e nós estamos trazendo isso. Eu acho que o governo 4.0 hoje ele traz um diferencial muito grande, né? Eu acredito que é muito incipiente, mas nós já temos prefeituras que têm páginas no Facebook, que monitoram, que acompanham, onde você, de uma forma colaborativa, pode sinalizar o que está acontecendo na sua cidade. Então, existem muitas mudanças para serem feitas, mas eu acredito que a informação e a comunicação, ela tem que ser muito cuidadosa e muito trazer isso para o governo. É preciso você ouvir o teu cidadão, é preciso você ouvir a população, a sociedade. Obrigada, professora, pela explicação. E daí eu vou passar para a próxima pergunta também, da Giovana Cristina Huckhaber. Ela não colocou a cidade. Não tem a cidade, mas não tem problema. Então, Giovana, ela pergunta assim: por que a educação infantil possui pouco material didático para as crianças se elas precisam manusear para aprender? Quanto da verba pública é aplicada para esse fim? Bom, Giovana, o que acontece? Nós temos mecanismos de distribuição de material didático. E é distribuído assim, são distribuídas quantidades enormes de material didático. Só que a gente está num país de dimensões continentais. Sim. Né? E outra, nós temos a questão também da educação municipal, e cada município tem a sua, né, quando a gente fala da educação infantil especificamente, cada município tem a sua administração, né? Então, nós temos municípios aí que fornecem uniforme, mochila, caderno, tudo. E nós temos municípios que mal têm a escola em si, né? Quando a gente fala, também, nem transporte, nada, né? Na área rural, acompanhamos pelos noticiários, de repente, determinada prefeitura que não tem nem esse acesso. Justamente. Né? Então, o país é muito desigual nessa distribuição, né? Então, eu não sei de que cidade você fala do material didático da educação infantil. Quando eu falo educação infantil, eu falo em município, né? De creche, provavelmente, você esteja nessa realidade, tá? Quanto de verba pública é aplicado para esse fim? Então, depende do gestor em cada cidade, cada caso. De novo, nós caímos no orçamento. Justamente. Então, o que eu posso te dizer, assim, para você ver como a coisa anda, tá? O investimento em educação cresceu 205,7% em 10 anos. Não é pouca coisa, né? Então, assim, não digo que tem que tirar dinheiro da educação, pelo contrário, mas eu digo que está sendo investido, né? Também não podemos ser injustos, certo? Segundo, a gente investiu 33,3 bilhões em 2003, 101,86 bilhões em 2013 e 138 bilhões em 2017 para este país continental, tá? Então, talvez seja uma questão da administração municipal olhar para este material didático das crianças, né, da educação infantil, com mais carinho e tratar com mais carinho, tá? Eu trouxe até um outro dado para você ter uma ideia. Você sabia que hoje 98% da população foi escolarizada? Entretanto, apenas 8% da população é plenamente alfabetizada? Então, nós vivemos num país de analfabetos funcionais, certo? Então, a questão realmente tem a ver desde a educação básica, como você coloca, né? Por que tem pouco material?
E por que nós estamos tão escolarizados e temos aí 50% de analfabetos funcionais na universidade? Isso não sou eu que digo, é a Universidade de Brasília que diz que 50% dos universitários são analfabetos funcionais. Então, quando você olha para esse quadro de educação, você tem que olhar para você mesmo, né? O que você pode contribuir para mudar essa estatística, certo? E só para colocar, né, a questão jurídica, a questão do orçamento para a educação está no artigo 208 da Constituição Federal. Tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha como é que funciona constitucionalmente, dá uma olhadinha nesse artigo específico, certo? Vamos adiante, então, gente. Essa aqui também é outra pergunta, né? Do Edivaldo Alves, da onde que ele é, professora? Ele é de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, o Edivaldo pergunta assim: qual a melhor estratégia a ser adotada pelo administrador público dentro deste cenário no qual se encontra o Brasil e de banir de vez o cultural jeitinho brasileiro que a professora Thalita acabou de dizer, né? O que é jeitinho brasileiro, gente? A gente tem um lado positivo do jeitinho brasileiro. Sim. E um lado negativo do jeitinho brasileiro. O lado positivo do jeitinho brasileiro é o jeitinho brasileiro de ser flexível, de ser criativo, de não ser engessado. A gente não é um povo engessado, né? De ajudar. Da solidariedade, da participação. Mas o que pega desse jeitinho brasileiro, o lado negativo, é que jeitinho brasileiro também é corrupção. E é um grande problema para o Brasil. Né? Tá? Então, o que eu queria falar para vocês sobre esse jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro é uma forma de tratar de forma especial certas situações da vida que não deveriam ser tratadas de forma especial. Eu disse especial com aspas, tá? E por que o jeitinho brasileiro prosperou no Brasil? Isso é uma questão cultural, né? Quando você lê lá a obra Raízes do Brasil, né, do Buarque de Holanda, ele fala que o brasileiro é um homem cordial. Só quando você fala em cordial, fala no dicionário, o que é uma pessoa cordial, professora Thalita? É a pessoa Thalita, a pessoa mais cordial que eu conheço é a pessoa Thalita, ou seja, ela é uma pessoa querida, é uma pessoa companheira, uma pessoa amiga, né? Então ele fala assim que o homem cordial é o brasileiro. Só que quando ele coloca essa palavra cordial no livro, ele não quer falar o cordial de ser querido, de ser amiga. Ele quer falar que o brasileiro é coração. É diferente. O brasileiro pensa com o coração e acaba metendo o pé pelas mãos para se utilizar de jeitinho brasileiro para tratar os seus mais chegados, os seus mais queridos na emoção, de forma desigual. Tá? Então, isso aqui, Edivaldo, é cultural. Como é que você muda uma cultura? Com educação, né? Aqui dentro da Uninter, nós estamos mudando a cultura do jeitinho brasileiro no nosso curso de administração. Né? Falando dos princípios da administração pública, que você não pode pensar com o coração quando está tratando com esse administrado, você não pode ser o homem cordial, né? Quebrar esse paradigma, tá? E de inclusive estar atrás da mesa, né? Isso, estar atrás da mesa e não se envolver emocionalmente com a situação, né? Eu acho que se comprometer seria a palavra, né? Uhum. Se comprometer. Eu tenho que compartilhar uma notícia aqui que eu tenho que dizer. A Ângela Heinen, de Venâncio Aires, que eu tenho um grande carinho pela sua terra, adoro Venâncio Aires, beijo para Venâncio Aires. Ela fala assim, nossa cidade tem página no Face, tem site, via jornais e outros. Temos tecnologia em nossa prefeitura e temos acesso a muitas informações do que acontece aqui. É muito bom, inclusive temos a prefeitura de portas abertas todas as sextas-feiras. Venâncio Aires é uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, é muito pequena mesmo, mas assim, mostra que você não precisa estar numa mega cidade, você não precisa estar num mega país para que você tenha boas práticas de um governo 4.0, né? Que a gente fala que é esse acesso. Sim. E voltando, né, para nossa conversa, além de falar da pequena cidade que consegue ter, né, essa boa administração, eu queria tocar também na questão do dever versus obrigação. Que a gente, quando a gente utiliza desse jeitinho brasileiro, a gente rompe esse liame entre o que é dever e o que é obrigação, né? E o brasileiro tem dificuldade com isso, não querendo ter síndrome de vira-lata, pelo contrário, né?
é uma característica do povo brasileiro. Ele acha que ele tem muito direito, mas ele não sabe o dever que ele tem. Então, vocês já viram isso? Pessoas falando, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à educação. Mas quem tem direito à educação tem dever de se autoeducar, né? Então, quando você trata os outros de maneira desigual, utilizando o jeitinho brasileiro na forma de corrupção, você está rompendo o equilíbrio do dever e de obrigação que você possui com a sociedade. Então, o que me parece que falta aqui, gente? Nós não temos senso de sociedade. Estar no todo, né? É o público, servidor público. Exato. Né? Não tem senso que eu estou no público. E isso é construído culturalmente. Sim, nós temos aí a filosofia, a sociologia que nos traz, né? As questões da propriedade privada, né? Toda essa discussão né? Do liberalismo, neoliberalismo, e aí as instituições, mas acho que esse é um assunto que ia ser muito longo, mas realmente eu acredito que o jeitinho brasileiro, a partir do momento que eu faço uma gestão com processos, que eu tenho metas muito bem definidas, que eu tenho processos muito bem definidos, que eu tenho resultados a ser alcançados, o jeitinho brasileiro ele acaba ficando de lado. Na administração pública, isso fique muito claro, porque é um par e passo política e administração pública, e nós vamos falar hoje só da administração pública, né? Vamos deixar ciência política lá para o curso colegas. De Cipol, né? Para os nossos colegas, mas a administração pública, se ela tiver os processos muito bem organizados, né? Muito bem definidos, mapeados, delimitados, metas objetivos, um bom planejamento e uma gestão de orçamento, eu acredito que muitos dos nossos problemas, né, vamos chamar assim, ou das nossas dificuldades, elas estariam muito bem atendidas. Obrigada, professora Manu. Complementou, né, aqui o nosso pensamento, que a gente já tinha falado, né, do jeitinho. E assim conseguimos atender, então, responder as perguntas no canal Link Tutoria. Percebemos que chegaram, né, algumas com o mesmo assunto, e por isso que imagino que a resposta entre um ou outro aluno foi a sua dúvida também. Eu espero, né, também sendo bem clara nessas colocações, mas se ficou ainda com alguma dúvida, se surgir qualquer comentário, sugestão, o canal Link Tutoria estará sempre aberto. E eu agradeço a professora Manon pelo convite, né, em poder esclarecer essas perguntas. Eu agradeço também a professora Carla, que aceitou já de início participar desse nosso encontro, dessa nossa conversa. E professora Manon? Eu agradeço a todos vocês. Daqui 2 semanas nós temos uma live sobre... Eu ainda estou indecisa se eu vou falar sobre cidades inteligentes ou sobre inovação na gestão pública. Nós estamos ainda em negociação aqui com um convidado muito especial, ou vai ser a professora Chile ou o professor Damian, que estão preparando os cursos de extensão. Quero dizer para vocês que a Semana do Administrador Público foi um sucesso, tivemos mais de 9.500 inscritos, mais de 6.184 interações ao vivo, e isso nós devemos a vocês que são comprometidos com o conhecimento, em saber mais, porque não adianta nada nós prepararmos se nós não tivermos pessoas que querem aprender, que querem conhecer. Participem, se vocês têm alguma novidade, né, como a própria aluna aqui compartilhou, tragam para nós as boas práticas, as dúvidas, né, tragam contribuições, são sempre muito bem-vindas. As nossas lives sempre vão ficar na faixa de 20 a 30 minutos, hoje nós nos estendemos um pouquinho mais. Eu de pronto agradeço a professora Thalita, a professora Carla. Obrigada. Né, agradeço a toda a equipe da escola, né, que está lá, a professora Débora, nossa diretora, quem tem nos dado apoio para todas essas mudanças, para todas essas inovações. E no dia 25, professora Thalita, nós vamos fazer o seguinte: a nossa aula interativa vai ser uma aula de atualidades. Eu fiz um convite muito especial para uma administradora pública, que foi secretária de trânsito, e ela vai vir conversar conosco por aproximadamente 1h30, nos dar uma aula de como elaborar a administração pública da mobilidade. Desde a questão do orçamento, como eu capto, como eu penso no meu Planmob, enfim, como eu faço esse desenho, como eu vou fazer essa gestão antes da mobilidade chegar lá fora,
né? Nós estamos falando de mobilidade, não do trânsito. Seja muito bem-vindo no dia 25, no horário da nossa interativa. Fica ligado na página que nós vamos estar falando. Nós tivemos a honra e o aceite do professor Valdilson, que trabalha mestrando nessa área de trânsito, tem uma experiência de muito tempo. Ele vai nos acompanhar junto com a professora Luísa, e você é nosso convidado para vir participar pelo AVA. No horário da nossa aula interativa, nós vamos ter, então, uma aula de atualidades. Você está super convidado, gestor público, e você que não é do curso de gestão pública, mas tem acesso ao AVA, acessa lá no ao vivo que você vai nos achar. E os convidados também, professora, lembrando que o vestibular está aberto, porque como esse evento foi a nível, os alunos de gestão pública, os outros cursos da Uninter e comunidade, se você tem interesse, procure no seu município, na sua cidade. Um polo, né? Polo de apoio presencial. E além do que, professora, teve uma coisa que eu prestei muita atenção também, as pós-graduações. Nós tivemos muitos alunos egressos que sentiram a necessidade de reciclar. Nós temos aí pós-graduações na área de urbanismo, na área de gestão pública, na área de cidades inteligentes. Enfim, nós temos uma gama muito grande. Dá uma acessada no site da Uninter, você vai encontrar aí muita coisa para você poder buscar de conhecimento, muitas ofertas, né? E estamos sempre por aqui. Conte conosco. Conte conosco. Obrigada, professora Carla. Obrigada, Dá um gente. tchauzinho aí. Tchau. Tchau, tchau.